Pessoal, aqui é o Klaus Wusterfeld. Quem achar o nome difícil pode chamar ele só de Wusterfeld. Eu acho que funciona, né? E o Klaus vai falar para a gente sobre o Percival, que é um sistema de remuneração de forma justa para equipes que, na verdade, estão num ambiente complexo. Deixa eu dar os recados gerais aqui para quem está chegando agora. Pessoal, falei o tema aí, quem achar que tem outras pessoas aí que vocês conheçam que podem se interessar por esse assunto, mandem um compartilhar aqui no aviãozinho para que essas pessoas entrem aqui e ouçam essa conversa com a gente aqui. Klaus aí tem algumas ideias, a gente já conversou antes sobre isso, e eu tenho algumas ideias interessantes aí para compartilhar com a gente. Além disso, essa conversa é um aquecimento para o que vai acontecer na semana que vem. Semana que vem tem o Festival Agile Trends, que são 3 dias inteiros de programação online sobre assuntos relacionados à agilidade, gestão e, de uma forma geral, aí, o que acontece nas empresas muito próximo à área de tecnologia. Então, quem tem interesse, tiver interesse nesses assuntos, dá uma olhada na programação, se inscreva para participar, porque aí a gente vai mandar para vocês o link de acesso na semana que vem, para vocês acompanharem as partes ali que interessarem mais, tá? É online gratuito, então é só se inscrever. E o Klaus vai palestrar lá também, e hoje é uma conversa aqui, talvez um pouco até mais informal, para a gente bater um papo, entender mais em detalhes aí qual é a ideia e sobre remuneração. Então, eu queria já pedir para o Klaus aí se apresentar, contar um pouco aí da sua trajetória, o que você já fez e o que você está fazendo agora, para aí a gente, então, falar de remuneração. É um assunto que, em geral, interessa a todo mundo, né? Tudo bem, Dayrton? Obrigado aí pelo convite. Vai ser um aquecimento aí de uma meia hora para uma palestra depois de 10 minutos, né? Então, vai ser legal, vai dar para conversar bem. Então, eu sou programador profissional já há mais de 30 anos, né? E em 95 eu fundei a Objective, né? Objective Solutions, e me mudei de São Paulo para Curitiba em 97, né? No começo dos anos 2000, estava crescendo muito o escritório de Curitiba, e eu tinha que ficar, eu era o gerente lá, e eu tinha que ficar negociando, né, com a minha equipe salário e fazendo avaliação e tal, né? E a equipe crescendo, eu não queria ficar, né, negociando com dezenas de pessoas, eu não queria entrar nos métodos de avaliação pesados, tradicionais, etc., né? Tem muitos métodos de feedback 360, que no fim das contas requerem ainda uma interpretação subjetiva minha. Eu tenho os dados ali e tal, mas eu tenho que decidir, e eu não queria fazer isso, né? Eu queria poder crescer com a equipe sem ter que ter esse trabalho constante de negociação e tal. E que, ao mesmo tempo, a remuneração fosse justa, né? Então, quando você tem um time que colabora muito, né, você tem cara que é designer, cara que é front, cara que é back, cara que é analista, cara que é gestor de projeto. Né, na HI Labs, depois a gente usou até uma equipe, no meio da equipe tinha um pessoal comercial, tinha advogado no meio da equipe. É muito difícil e as pessoas se ajudando, não tem nenhum indivíduo que consiga saber ao certo, não, quanto cada um merece. Mas essa informação, esse conhecimento está no time como um todo. Então eu queria extrair do time essa informação, né, chegar naquela que fosse a visão mais justa do ponto de vista do time. Foi aí que a gente criou essa ferramenta, né, onde cada um se avalia, né, se eu tenho, sei lá, você na equipe, mais uns 3 ou 4, eu com drag and drop vou classificando, né, você e as outras pessoas, né, tem níveis assim, vou com drag and drop colocando as pessoas nos níveis, eu coloco um grau de certeza também para cada avaliação que eu faço. Então, se eu conheço pouco o teu trabalho, eu ponho lá pouca certeza, né, ou nenhuma, se eu não conheço nada do seu trabalho, não preciso te avaliar, deixo lá 0 de certeza, até 100% de certeza, né. Aí beleza, cada um faz essa avaliação, dá uns 15 minutos por pessoa, mais ou menos. E aí a gente roda um algoritmo que acha o equilíbrio, né, e gera a divisão de remuneração mais justa dadas essas avaliações, né.
Então, assim, você diz quanto que vai ser o orçamento da equipe, o orçamento de remuneração, então, sei lá, vai ser R$ 1 milhão o orçamento da remuneração dessa equipe aqui, né? E aí a ferramenta, né, o Percival te dá, na visão da equipe, quanto deveria ser o tamanho da pizza de cada um, da fatia. Esse cara deve ganhar 17%, esse cara 11%, esse cara 8%, esse cara 20%, né? E aí você multiplica e aí você tem o quanto que seria a remuneração de cada um, né? Legal. Então começou lá na Objet, começo dos anos 2000, aí depois a Guy Labs usou por muitos anos também, né? Aí agora a WebGo usa e a The Ready dos Estados Unidos tá usando também. E a gente resolveu abrir para o mercado aí recentemente, para outras equipes também poderem usar, poderem aproveitar, né? Uma avaliação mais rápida, assim, mais simples e mais justa. A gente estava falando na live anterior aí sobre justamente isso, né? Sobre a parte de remuneração, desenvolvimento de carreira. Desenvolvimento de carreira é a visão de longo prazo, né? Mas a avaliação e remuneração ali de bônus, né, uma remuneração variável, é o curto prazo, é o imediato, que acontece às vezes no semestre, no ano, no mês, eventualmente, dependendo do tipo de equipe, né? Uhum. Então, e é um problema relevante, porque a pior coisa que tem é você trabalhar num lugar onde você acha que você está sendo injustiçado, né? As pessoas, isso faz com que uma equipe não se mantenha numa convivência saudável se você acha, se alguém da equipe não se considera que uma divisão justa ali, né? Então, acho que resolve... Às vezes, é mais importante você ter uma divisão justa de remuneração do que você aumentar o salário de todo mundo. Temos um aumento de orçamento aqui para a equipe. Aí você dá para as pessoas erradas, você acaba desmotivando a equipe, você está gastando mais, né? Está investindo mais na equipe e está tendo um resultado pior, né? Realmente. É muito importante a questão da justiça interna. A pessoa normalmente ela se compara com quem está perto, né? Então, é mais crítico você acertar o salário, mesmo que seja um pouco abaixo do mercado, né? Se você errar por, sei lá, 20% o salário de alguém que né, de duas pessoas que trabalham junto, errar por 20%, isso é mais grave do que você errar por 40% em relação a outras empresas que estão pagando aí fora. De fato. Porque... Quem tem irmão aí ou filho sabe como que é esse negócio, né? Porque essa percepção de que lá fora, assim, além do salário, tem outros fatores ali que estão envolvidos por que a pessoa trabalha naquela empresa, né? O salário é um deles, mas existem outros fatores e alguns deles são o de estar bem com a equipe, estar bem com as pessoas, entender que aquilo ali está trazendo um benefício profissional, mas se você acha que o cara que trabalha do seu lado não deveria receber aquilo, ou você não deveria receber aquilo, aí você começa a olhar muito mais para fora. Então, eu vejo que é um tema super relevante para você preservar a equipe e para você fazer com que exista um senso de transparência também, porque como é que fica isso? Existe essa transparência? As pessoas sabem, no final, quais são os salários das outras, os valores das outras, ou é só uma divisão percentual ali e depois isso se transforma em números? É uma divisão percentual e o gestor, né, o administrador da ferramenta, tem a opção de divulgar isso para a equipe ou não. Uhum. Tem equipe que pega esse resultado e, como era na Guy Labs, cara, esse resultado é a sua remuneração. Multiplica lá pelo orçamento, essa sua remuneração, todo mundo sabia o percentual de todo mundo. Mas você tem equipes onde o gestor pode olhar o resultado e ele se embasar para tomar as decisões dele como ele normalmente faria. Ele tem um embasamento maior para tomar as decisões de aumento, sem necessariamente divulgar isso para a equipe. Legal. Né? Então, tem vários graus de transparência que a equipe pode usar, desde uma transparência total do resultado e das avaliações, todo mundo pode ver as avaliações de todo mundo, ou ver só o resultado, ou nada, só o administrador que vê o resultado e embasa as decisões normais dele. Porque, assim, as equipes estão em momentos diferentes de maturidade, em termos de transparência e coisa assim. Então, você pode ir gradualmente adotando, aumentando a transparência, se você quiser. Né? Legal. E aí, assim, tem um problema que é as pessoas hackearem o sistema, né? Hackearem no sentido de, tá bom. Social, né? Um hacker social, né? Do tipo, então, vamos combinar, eu te dou 10, você me dá 10, e aí
nós dois vamos ganhar aumento, né? E eu posso combinar isso com todo mundo, e aí todo mundo ganha. Fica, como resolver isso? Isso, a avaliação que a gente usa não é uma avaliação absoluta, né? A avaliação absoluta seria de 0 a 10, né? Avalie as pessoas ali, né? Então, por exemplo, a média da equipe numa avaliação deu 7. Aí a equipe colaborativa é gente inteligente, então no mês que vem, adivinha qual vai ser a nota de todo mundo, a média vai ser 8, aí da outra vez 9. E você não consegue dar aumento para todo mundo, não. Todo mundo merece aumento toda vez, né? E quando você tem uma avaliação absoluta assim, essa é a tendência. Porque é político também, eu te dou uma nota boa, você me dá uma nota boa, eu não vou ser o chato que dá nota 4 para todo mundo, os caras vão me baixar também. Então todo mundo vai... Então a gente não trabalha com uma escala absoluta assim, a gente trabalha com uma comparação relativa. Então, se eu digo que alguém vai ganhar bem ou vai ganhar melhor, é porque alguém vai ganhar menos. Eu só consigo comparar as pessoas, eu não consigo dizer absolutamente quanto que a pessoa deveria ganhar. O máximo que eu posso fazer, que a equipe pode fazer, é dizer, todo mundo merece ganhar igual. Isso é uma decisão que a equipe pode, todo mundo fazer um combinar, vamos combinar que todo mundo ganha igual? Beleza, mas isso eles podem fazer de qualquer jeito, né? Mas pode realmente um amigo, né? Vamos fazer um esquema aqui, você me avalia alto e eu te avalio alto. A gente consegue ver depois do resultado, a gente consegue ver exatamente isso. Os caras destoaram aqui da galera. O algoritmo tem um limite para justamente tirar outliers, né? Ele corta o limite em 10%. Você não consegue influenciar em mais de 10% o salário de qualquer outra pessoa, né? Então, se tem 10 pessoas te avaliando mal e um cara te avaliando super bem, não vai fazer diferença. O teu resultado vai ser... estar limitado ali, o quanto isso impacta no resultado final. Legal. Então, assim, no final é como se cada um tivesse, sei lá, uma quantidade de moedas e eu tenho que distribuir. Eu tenho 10 moedas e eu tenho que distribuir para a minha equipe. Então, se eu dou mais para um, eu dou menos para outro, né? É mais ou menos essa a ideia, né? Que você... Isso. E é também uma visão parcial, né? Porque tem gente que conhece mais da equipe e gente que conhece menos. Se eu acabei de entrar, pode ser que eu conheça o trabalho de umas 2 pessoas só, e com uma certeza baixa. Então, se eu avalio só 2 pessoas com uma certeza baixa, é como se eu tivesse menos moedas. Por quê? Porque eu mesmo falei, cara, meu conhecimento da equipe é baixo. Se eu sou um veterano lá, já trabalhei com todo mundo, conheço bem o trabalho de todo mundo, avalio uma galera e com uma certeza mais alta, é como se eu tivesse mais moedas. Você está de propósito. Mas é só porque Você está de propósito informando que a sua nota deve influenciar menos no resultado, né? Isso, a sua avaliação, para esse cara eu quero que influencie menos ou nada, porque eu não conheço muito bem o trabalho dessa pessoa. Isso é importante, porque não é um problema trivial e esses outros parâmetros, né, que é o grau de certeza, acabam refinando e balanceando aí algum desvio que possa ter. Isso. Então, o que a gente tenta fazer? E essa comparação é num quesito só, numa pergunta só, né? Quanto vale o trabalho dessa pessoa para a empresa? Você pode configurar a pergunta, mudar ela um pouco, né? Se tem gente que trabalha por hora, você pode perguntar quanto vale 1 hora de trabalho dessa pessoa. Mas se trabalha todo mundo, ou se você vai dividir um bônus no fim do ano, você pode colocar quanto deve ser a divisão de bônus para cada pessoa. Mas normalmente você vai ser algo como quanto vale o trabalho, né, a contribuição dessa pessoa para o time. Então a gente não trabalha com múltiplos critérios, porque isso é um problema também das avaliações tradicionais, que no fim acaba dando múltiplos critérios, né? E aí você tem que ter uma regra, como é que faz para comparar esses vários critérios? Que critérios você vai usar para comparar designer com programador, com analista, entendeu? Começam a ficar uns critérios meio vagos, né? E aí você tem um cara que, sei lá, o cara é bom em 4 critérios, e o outro é mais ou menos em 3 e excelente em 1. Quem que vale mais? Você tem que ficar... Pô, tem um cara que escreveu um livro, cara, que é o cara da comunidade, que vem gente para nossa empresa porque quer trabalhar com ele, só que ele é ruim de lidar com o cliente, e aí como é que fica? Você tem que ficar criando regras e exceções que não... Então eu prefiro trabalhar com essa uma pergunta. Dessa forma, o Percival tira tudo que tem de subjetivo, ele elimina. Ele justamente, ele concentra nele toda a subjetividade que precisa ter no time, né? Para as pessoas se compararem e falarem, cara, eu acho que essa pessoa deve ganhar tanto. Legal. Então, olha, eu queria até, o pessoal que está ouvindo a gente aí, se vocês tiverem perguntas,
envia aí ou no chat ou na parte de perguntas aqui, que aí o Klaus pode responder e a gente pode abordar as perguntas de vocês, os temas que vocês acharem aí, porque sempre tem as variações aí, né? Então, assim, o que está me parecendo... Cada time é uma realidade diferente, né? Não tem uma fórmula... Embora ele seja super simples de usar, você está inserindo a ferramenta num processo que é super delicado, que é o de remuneração. E cada empresa tem dinâmicas diferentes, né? Então, a gente conversa, a gente ajuda nessa implantação, porque não é... né? E assim, pelo que você está contando, eu já estou visualizando algumas possibilidades de uso, né? Uma delas é você fazer uma avaliação periódica para identificar potenciais aumentos salariais, né? Que alguém vai primeiro. Isso. Outra delas é você fazer a divisão de bônus, né? No final do ano, periodicamente. Outra delas é você, dependendo do tipo de equipe, quando existe uma remuneração variável também, talvez mensal ou num ciclo menor do que anual, você pode usar para que não seja variável sempre igual. O bônus pode se distribuir aí de acordo com o que cada um contribuiu naquele pequeno ciclo, naquele mês. E aí pode ser que nesse mês eu recebi menos porque minha contribuição foi menor. No outro eu reverti a situação, ou seja, não é fixo. E também, uma outra possibilidade que eu visualizei aí é simplesmente a equipe fazer um health check, que é identificar como é que, né? Ou seja, fazer as notas, fazer essa avaliação, mas sem dinheiro envolvido. Só para ver se tem alguém que não está, na percepção da equipe, está destoando muito, está com uma nota muito fora do que se espera ali, né? Sim. Acaba, esse último caso que você falou acaba podendo influenciar também em remuneração. Agora, sei lá, muita empresa tendo que fazer demissão, né? Cara, quem que eu vou demitir, né? Aí, às vezes eu tenho um resultado desse que a equipe está me dizendo, cara, essa pessoa ela não está contribuindo, cara, ela está ganhando um salário grande, não está contribuindo. Então, te ajuda a embasar também as demissões para não mandar qualquer um embora, né? Ter mais critério nessa hora. Teve o Ricardo Oliveira aqui, Ricardo Vieira, desculpa, perguntou aqui qual é o nome da técnica. Na verdade, é um sistema, né, Klaus? Se você quiser até indicar aí, é um sistema que vocês desenvolveram aí a abordagem, aí o algoritmo todo nas empresas que você trabalhou e aí vocês extraíram e transformaram num sistema que faz esse balanceamento, né? Mandei o link aí. Legal. Percival Live/PT. Então entra lá para quem quiser ver. E aí eles transformaram um sistema para que outras empresas pudessem usar também. É isso. Quem tiver mais perguntas, podem colocando aí que a gente vai responder. Então, além desses casos de uso aí que eu identifiquei, existem outras possibilidades aí? O que mais que dá para... Que tenham usado até hoje, são mais esses casos que você falou. Um outro que a gente imagina também, mas que a gente ainda não viu sendo usado, é quando você tem projetos por equipe, né, como a Impulso, por exemplo, que aloca equipes para diferentes clientes, né? E aí acabou o projeto, desmancha a equipe, vai para outro, você fazer uma avaliação dessa ao final da equipe para sentir, né? Para poder avaliar os seus profissionais e cada um também sentir como que foi a sua contribuição, como que ela foi percebida pelos colegas e tal, né? Muito bom. E qual tem sido aí, assim, no geral as pessoas gostam ou as pessoas não gostam de um modelo como esse? Qual é a percepção? Isso é interessante, né? Tem muita gente que não gosta de participar, né? Porque é uma responsabilidade você avaliar os colegas. Então, é mais cômodo para mim eu deixar um gestor avaliar, aconteça o que acontecer, eu posso ficar só reclamando, né? É mais cômodo para mim ficar só reclamando. Então, você avaliar os outros pode ser uma coisa chata, mas assim, cara, estamos trabalhando aqui, é o nosso trabalho, né? A gente tem que levar a sério, ter responsabilidade. Né? Se eu quero ter um time autônomo, que eu posso tomar decisão para fazer o que eu quiser, né? Imagina, eu posso dar para o time até a decisão de contratar gente ou demitir gente, né? E avaliar as pessoas faz parte disso. Né? E aí, claro, tem gente que estava naquela situação de que estava ganhando bem
sem contribuir muito, e aí isso acaba aparecendo, né, no resultado. Aí essas pessoas resistem bastante assim ao processo, né? Tem muita gente que fala que o processo não é humano, é um algoritmo que está nos avaliando e tal, mas é só o equilíbrio, quem está falando é o time que está dando a opinião dele, né? O algoritmo é só para achar o equilíbrio das avaliações todas, né? Sim, realmente. Mas não é todo mundo que fica feliz, não. No geral, o comportamento que eu vejo emergindo é das pessoas, porque agora, em vez de eu ter um chefe, digamos assim, todos os meus colegas são meus chefes e estão me avaliando. Então as pessoas tentam realmente, cara, ajudar os outros e contribuir e tal, e mostrar mais, falar do que estão fazendo, né? Então aumenta a comunicação e aumenta a solicitude até um com o outro, se ajudando, tá? É bem interessante, cara. Legal, as pessoas eu acho que passam a ter um comportamento diferente, porque, né, agora não faz as coisas para agradar o chefe, né? Exato. Para manter um bom relacionamento e contribuir para a equipe. Maximizar. Exato. Interessa mais, né, do que simplesmente agradar o chefe. Exato. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Quais foram os principais do Clax? Quais foram os principais erros na implementação do Percival em organizações? O Percival, o algoritmo básico é praticamente o mesmo, desde o começo, teve poucas evoluções, mas tem algumas constantes que a gente usa, por exemplo, esse limite do 10%, né, o máximo que você consegue influenciar, que um indivíduo consegue influenciar no salário de outro é 10%, tanto para cima quanto para baixo. Aqueles níveis que eu falei que as pessoas se classificam em níveis, cada nível daquele representa 20%. A gente já experimentou com 10, a gente já experimentou com 15, com 25, com 33. A gente já experimentou e foi achando ao longo dos anos esses valores ótimos aí. Então, assim, a gente vai tweakando há muito tempo, mas um erro grande, assim, eu não sei, a gente sempre cuidou para ter muita comunicação antes, cara, o que a gente vai fazer, isso é muito importante, né? A hora que você vai fazer uma rodada com o time, você tem que deixar claro para que vai ser usado esse resultado. Cara, nós vamos usar esse resultado, os gestores vão olhar para ver sua remuneração, ou não, o resultado que der, fechou, é a sua remuneração, ou essa rodada é só uma rodada de teste para a gente sentir como que é e tal. Então, como é um processo muito delicado, a gente, né, sempre conversou muito, deixou muito bem claro para que ia ser. Então, dessa forma, a gente não chegou a fazer uma cagada, porque alguém teria falado, como é que vocês são loucos de fazer isso aqui e tal. Né? E é uma coisa simples, no fundo, né? Eu acho que é mais isso. Assim, uma coisa interessante que tem é o seguinte, a gente consegue, antes de divulgar o resultado, a gente consegue ver as discrepâncias, né? E a gente conseguiu. Teve 2 casos em 2 empresas que a pessoa fez uma avaliação, um novato chegou, avaliou todo mundo com 100%, todo mundo igual, assim, né? A gente chegou, por que você fez isso? Não, porque eu acho que todo mundo deve ganhar igual, né? Todo mundo deveria ganhar igual. Eu falei, cara, a gente não está te perguntando quanto você acha que as pessoas deveriam ganhar, tá? Né? A gente, na nossa empresa, trabalha com meritocracia, a gente quer pagar mais para quem contribui mais, infelizmente, né? E aí a gente teve que explicar pro cara, e o cara, não, eu acho que todo mundo deveria ganhar igual. Mas não, cara, tipo, né, não dá. Se a gente pagar todo mundo igual estagiário, os mais sênior vão embora. Se a gente pagar todo mundo igual sênior, né, tipo, acaba o dinheiro da empresa. Então não dá. Então isso foi engraçado, aconteceu duas vezes, mas a gente consegue ver no resultado antes de publicar, né? Deixa o cara fazer mais uma rodada lá e depois publica. Legal. Tem o pessoal está comentando várias coisas aqui, ó. Bem legal. Eu acho que você respondeu ali a parte de resistência, você já tinha respondido, né? Que geralmente quem está sendo beneficiado de uma avaliação aí que não é tão justa. Acho que esse ponto de hackear é importante, a gente não entrou muito nele, você mencionou, o pessoal que está discutindo aí também, né? A amizade vai impactar no resultado. Se você é amigo de mais gente, você vai ter uma avaliação, né, um pouco melhor. Se você, cara, não adianta ser um excelente técnico e, cara, todo mundo te odeia, né? Não adianta. Isso já está refletindo no trabalho no dia a dia da equipe. Então,
A não ser que se trabalha cada um na sua baia e beleza, você recebe uma coisa para fazer sozinho e você é avaliado sozinho, aí você não precisa de Percival. O Percival é mais para equipes colaborativas mesmo. Então a pessoa, né, ser mais amistosa, ser mais querida, digamos assim, ajuda sim na avaliação e faz parte do trabalho. O trabalho flui melhor com essa pessoa. Tem uma pergunta aqui da Imatos, justamente isso, né? Se gerar muita politicagem, né? Não sei se é politicagem, mas certamente você estimula o melhor relacionamento entre as pessoas da equipe, eu imagino, né? Isso, em vez de você ter politicagem com o chefe, né, puxa-saquismo do chefe, agora você tem as pessoas puxando o saco uma das outras, entendeu? E aí o que acaba acontecendo? Você acaba ajudando os outros, você acaba fazendo um bom trabalho. E por cima da politicagem também, tem o lance, cara, a gente tem que ter consciência. Imagina uma startup aqui, mano, se vocês vão botar o cara para baixo só porque ele é, sei lá, não torce pro time de vocês, né? Ou uma startup de corintianos, vai ver um cara palmeirense, vou botar o cara lá embaixo só porque ele é palmeirense. A gente vai perder um cara bom, certo? A gente vai se ferrar no mercado e vai morrer todo mundo, entendeu? Então, tem que ter uma certa consciência que não é só, né? Acho que tem uma parte aí semântica por trás que é como cada um aqui contribui para o resultado da equipe. No final é isso que está sendo avaliado, né? Então, quanto eu acho que quanto eu quero dar para o meu amigo, mas quanto cada um está contribuindo para que a equipe está conseguindo construir. Talvez essa semântica ela seja bem sutil, mas importante. E nos lugares onde eu vi sendo implantado, acaba casando muito com... é raro ter alguma surpresa em relação aos salários que já existem. Por quê? Porque as empresas já tentam, né, já tem algum processo de avaliação que mais ou menos já avalia as pessoas bem. Então você entra com o Percival, a diferença é que você usa só 15 minutos da equipe para ter esse resultado, que antes levaria, cara, dias de avaliação, self-assessment e não sei o que, e feedback 360 e discussões e blá, 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 blá. Com o Percival, em 15 minutos você tem um resultado muito parecido com o que a empresa já vinha tendo. E é mais rápido de você ver evoluções, né? Você vê alguém evoluindo rápido, a própria equipe reconhecendo o cara, né? Isso aparece nos resultados a cada ciclo que você roda, né? Então achei uma pergunta que eu coloquei aí, no Q&A, que é, né, se existe aí essa uso em equipes remotas ou presenciais, aí, como que isso comporta? Na Objective era equipe presencial. Na HLabs, a HLabs já era 100% remota. 50 pessoas, do CEO ao estagiário, comercial, advogado, todo mundo no Percival. Mas o importante é que seja uma equipe colaborativa mesmo. Se for equipe remota, cada um trabalhando por si, não faz sentido usar o Percival. Se é uma equipe remota, mas trabalhando em conjunto, com frequência, casa tranquilo, assim, funciona muito bem. Legal. Tá aqui respondido isso daí. Só comentando mais aí, alguém perguntou se tem outras empresas, algo já foi usado, o Klaus falou que sim, várias empresas. Tem um tal de Michael Downey aqui falando de metas pré-estabelecidas, né? Se você tem uma forma de avaliar as pessoas com metas, tipo um vendedor tem uma meta de vendas, vai ganhar uma comissão, um bônus tal, beleza. Aí você não precisa do Percival, você já resolveu a tua questão Mas quando você tem uma equipe colaborativa, normalmente você quer dar uma meta para o time, não uma meta individual, porque senão você causa competição em vez de colaboração, né? Então, se você tem uma meta para o time, beleza, atingiram lá, mas quanto que vai para cada um individualmente? Aí é que entra o Percival, né? Não trabalhar com metas individuais, né? Normalmente no ágil a gente evita trabalhar com metas individuais. No OKR, falar. OKRs, mesma coisa. É completamente ortogonal, né? Lá na HLabs a gente usava o Percival e OKRs. Mas você não quer fazer uma decomposição de OKRs até o nível individual, né? Chega só na equipe, né? Legal. Excelente. Klaus, queria caminhar aqui para a gente amarrar aqui para a gente encerrar, mas antes queria pedir para você, o pessoal que está entrando aí, essa conversa com o Klaus está sendo aí um bate-papo mais informal, né, para a gente entender mais sobre o Percival, ele poder explicar para a gente.
Mas na semana que vem tem o Festival Agile Trends, que quem ainda não estiver inscrito ou quem quiser indicar para alguém, indiquem para vocês verem outros conteúdos e o Klaus vai estar lá também falando um pouco mais. Então, Klaus, queria pedir para você dar um spoiler aí do que você vai levar na semana que vem para o pessoal se preparar para assistir a sua palestra também. Vou mostrar a ferramenta funcionando também, né? Que é legal. Exemplos de uso dos resultados da ferramenta, como que interpreta os resultados. Acho que esse é o principal que a gente não falou hoje. Legal. Então, pessoal, quem quiser ver isso aí, a cara, ver o uso, pensar mais sobre aí essas... Eu acho que é terça-feira, 2h, acho. Tá, então, se programem aí, dê uma olhada na programação para ver exatamente o horário ali e vocês pegarem um pouco mais aí dessas dicas com o Klaus, ver a ferramenta, quem quiser saber mais, entre em contato aí com ele ou pelo site, né, ou pelo seu perfil aí, para saber mais detalhes ou discutir aí um pouco mais sobre isso, porque certamente não é um problema, não é um assunto trivial e uma ferramenta pode ajudar bastante, tá? Então, Klaus, valeu, brigadão. Massa, Dayrton. Valeu. Valeu. Então, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Deixa eu falar aqui, ó, a próxima live. Tem mais hoje, hein? Ó, tem aqui. Diga lá. Ó, pessoal, às 15h30, daqui 10 minutos exatamente, eu vou falar com o Cláudio Lizondo. Ele é da Roche e a gente vai falar sobre... vai falar que o ágil, na verdade, ele é mais antigo do que a gente imagina. Ele vai trazer aí algumas reflexões sobre isso. Então, quem quiser entender mais sobre agilidade e algumas ideias que ele vai expor para a gente aí, se prepare 10 minutos, tem que pegar uma água, pegar um café, voltar e aí a gente se vê de novo, tá bom? Então, eu vou... Tô curioso com essa live aí. Tava conversando com ele há pouco, aí tô curioso para ver essa live. Ele fala, ó, só para instigar mais o pessoal, assim, ele fala, ele cita Shakespeare, Júlio César e Napoleão. Então, não sei o que vai vir, vamos descobrir. Beleza. Valeu, Klaus. Até mais, abraço. Falou, tchau, tchau.